as aulas ficarão gravadas, tá? E vocês poderão, aqueles que não puderem assistir a aula em tempo, poderão assistir a aula posteriormente. E aqueles que quiserem fazer uma revisão, poderão fazer em qualquer horário e em qualquer dia, tá? Então, acho que só essa já é uma vantagem que vale a pena, né, a gente migrar para outra plataforma, tá? Não sei se vocês já sabiam disso ou não, mas essa é a novidade aí que nós estamos recebendo, né? Para que a gente possa, então, tá resolvendo esse probleminha aí, porque realmente essa semana passada foi muito estressante, né? A gente fica desesperado porque a gente quer dar aula e a gente fica brigando, né, com a plataforma e não tem o que fazer. Essa que é a grande verdade, né? Os alunos acessam, outros não, e aí fica muito complicado. Bom, vamos ver a presença aqui. Hoje a plataforma vai funcionar, mas eu estou vendo que o vizinho está fazendo uma reforma. E ele começou cedo a reforma, já começou, não sei se vocês já estão escutando, que ele já está furando parede aqui em cima já. À noite eu consegui fazer com que ele parasse, mas de dia eu não tenho essa força não, viu? Bom, vamos lá. Então nós temos a Alessandra, que está presente, nós temos a Amanda que está presente, são as duas Amanda, Amanda Barbosa e Amanda Justiça. Nós temos a Ana Beatriz, nós temos a Beatriz, vamos ver aqui, Beatriz nós temos mercado, né? São 3 Beatriz, vamos ver qual é a Beatriz que está. Nós temos a Beatriz Santos, agora eu preciso saber se a outra Beatriz é a Fernandes ou é a Ferreira. Dá uma esclarecida para mim aí. A Ferreira, ótimo, beleza. Vamos ver aqui. Carolina, nós temos 2 Carolinas. As 2 estão presentes. Muito bem. Vamos lá, vamos ver aqui. Carolina também está presente. Eurípides. Eurípides ainda não está na lista, Eurípides. Tá resolvendo a tua situação? Depois fica essa confusão, problema de presença, hein? Eurípides. Então tá. A Gabriela Priori. Gabriela Priori. Muito bem. O Igor. A Juliana. Vamos ver aqui. A Juliana Souza. A Larissa. A Maria. Nós temos 2 Maria. Maria Eduarda, Maria Socorro, as 2 estão presentes. Temos a Paloma. Beleza. Vamos descer um pouquinho aqui. A Rebeca. O Renato. Temos 2 Renato, o Amorim e Oliveira, os 2 estão presentes. O Rilmar. Temos o Rilmar. Temos o Robson. Temos a Sabrina. Temos a Sabrina. Temos a Tamires.
a Valdirene e a Valdirene. Já fiz bela confusão com as duas na formação do grupo aí, né? Eu anotei a Valdirene num grupo, na verdade, não era a Valdirene, era a Valdiane, né? Acho que era o grupo 12, se não me engano. E vamos ver aqui. É a última do grupo. Então, tá bom. Daqui um pouquinho entra mais alguém, e aí a gente dá uma atualizada nessa chamada aqui. Tá bom? Alunos que eu não recebi a participação no grupo, tá? Não sei se foi erro meu, pode ter sido erro na anotação, tá? O André não está presente, né? Carolina Monge, Caroline Lobo. Você já está em grupo, Caroline? Você está em sala hoje. Não está em grupo. Então, tá bom. Valdirene, aí, Valdirene, você tem que conversar com o André, tá? Vocês é que decidem o grupo. Carolina, vamos ver aqui. Carolina. A Carolina é o grupo 6, não é, Carolina? É isso? A Carolina de Cássia, né? Que é com a... Sim, grupo 6. Tem a Alessandra Montano. A Miraela está nesse grupo, é? São esses nomes que eu não anotei, então, aqui, viu? A Alessandra Montano está nesse grupo? Não? Eu tenho confusão aí. A Alessandra Montano está na sala hoje ou não? Deixa eu ver. Está. Qual é o teu grupo, Alessandra? Você está no grupo 6, que é o da Carolina, de Cássia. Já vi que tem confusão aí. Será que eu dei 2 números 6? O Igor está com o número 6. Você faz um favorzinho para mim, então? Carolina, foi você que mandou o e-mail, não foi? Deixa eu ver aqui. O grupo 6, quem me mandou o e-mail foi Carolina de Cássia. Consta aqui que são 3 alunos. Você manda para mim, por gentileza, repassa de novo o e-mail, para hoje eu desfazer isso. Então, você está falando que é a Carolina, mas ela não está no meu grupo. Me passa por e-mail os integrantes do teu grupo, por favor, tá? Que aí eu vou ver o que houve. Eu acho que eu repeti o grupo, então, tá? Porque eu tenho outros aqui com o número 6. Bom, beleza. Aí a gente... Você está me falando que são só 3. Tá, então, Carolina de Castro são só 3, é o que eu tenho anotado aqui.
já que você falou que são só 3, a Alessandra está no teu grupo ou não? Grupo da Carolina de Cássia, Igor e Alessandra. Ótimo. Esses aqui tá marcadinho. E quem é que falou que é do grupo da Miraela aí? A Miraela não está com o número de grupo aqui. É porque para mim aparece dois alunos, às vezes 3 alunos, né, só com o primeiro nome. Realmente a Amanda tem razão de fazer essa alteração. Dizem que na plataforma nova vai aparecer o nome completo, tá? Então, se vai aparecer o nome completo, então já vai resolver esse problema, tá? Aqui. Foi você que mandou o e-mail, Carolina, a Carolina Morge. Foi você que mandou o e-mail ou não? Ai, 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 Maria Eduarda. Amiga. E a Natana. Uma coisa, encerrar essa história aqui, a Carolina Morge, eu devolvi o número do grupo para vocês ou não? Eu acho que não. Você me dizendo o número do grupo, eu já te falo o tema do trabalho. Se eu não devolvi, já te dou um número agora. Não deu. Então tá. Então, é por isso que eu não anotei. Então, o teu grupo vai ser 14, tá? Se é 14, então, número 14, trabalho par, tá bom? Então é par mesmo, tá? Aí depois eu mando, eu vejo aqui. Mas então é você, a Maria, a Miraela e a Natana, tá? Já anotei aqui todos com o número par, tá bom? Número 14. Beleza, então? Ontem eu passei uma informação, na verdade um convite, né? Nós estamos fazendo para todos os alunos do 10º, né? Que eram do 9º ano, no semestre passado, a respeito da nossa pós-graduação em processo civil. Como é que isso vai funcionar? Tá? Nós já temos, há 3 semestres, o sistema, tá? Então, vocês não são os pioneiros, nós já estamos fazendo assim. No 10º semestre, vocês começam a graduação em processo civil e fazem como, não como pós-graduação, porque a pós-graduação precisa da conclusão do curso. Vocês vão fazer este semestre, são 100 horas aulas, como extensão, tá? Fazem as 100 horas como extensão, as 100 horas como extensão. Em fevereiro, eu migro essas 100 horas para a pós-graduação
quando vocês fizerem a matrícula na pós-graduação. E vocês já começam o semestre que vem com as 100 horas cursadas. Como o curso são 360 horas, praticamente no final do ano ou em março, normalmente avança 2 meses, vocês já estão, em março de 2022, vocês já estarão com a pós-graduação concluída em processo civil, tá? As aulas são aos sábados, quinzenalmente. Nesse próximo sábado, nós já temos aula com o professor Wanner, tá? Lá de Campo Grande, no Mato Grosso, ele está dando aula para nós, tá? Então, os alunos que se interessarem, tá? Me façam o contato, vocês podem fazer o contato pelo próprio e-mail, prof.clovis@uol.com, podem falar com a professora Osana, tá? Aí nós vamos encaminhar vocês para a Kelly, e ela, então, vai viabilizar como é que vai ser esse acesso de vocês, como é que é a inscrição, como é que isso vai funcionar. Tá bom? Então, todos que quiserem, vocês estão com a oportunidade de ganhar 6 meses na profissão, tá? Os professores todos, alguns convidados, outros da casa. Esse semestre agora, por exemplo, o professor Wanner, né? Vem a professora Andréa, que fala de metodologia e de prática de ensino. Depois vem o doutor Ederaldo, né? Que é um grande professor que nós sempre temos, lá de Itapetininga. Ele vai nos dar 2 sábados de aula, né? Aí depois entra o doutor e aí entro eu, tá? Nesse semestre somos nós que vamos dar aula. O Wanner, a Andréa, o Ederaldo, o Arthur e o Clóvis, tá? E aí no semestre que vem são dentro desses professores, que alguns da FIG e outros convidados, mas todos com titulação, né, de especialista. O único que é especialista aí é o doutor Arthur, que é procurador do Estado, mas ele já está concluindo o mestrado dele agora em outubro. Tá? O resto, todos são mestres, e vocês já conhecem todos, porque a gente tem trazido eles como convidados nos nossos eventos aí, tá bom? Então, todos convidados, vai ser muito bom, né? Se quiserem fazer uma aula teste no sábado, tá? Me avisem que eu forneço uma senha para vocês assistirem a aula do professor, tá? Às 9 horas, no sábado. Então, convite feito, espero a resposta de vocês. Muito bem. Ontem eu repassei 2 arquivos para vocês. Na verdade, o primeiro arquivo já tinha colocado na plataforma, mas nessa timeline aqui, as coisas se perdem, né? Porque outro vai colocando material, papai, a coisa se perde. Alguns tiveram dificuldade de acessar, então ontem eu resolvi mandar pelo WhatsApp, que aí ninguém vai poder reclamar que a plataforma não está dando condições para vocês acessarem os arquivos, tá? Então, vou sempre estar passando a aula de hoje, não sei até onde nós vamos, mas já vamos entrar possivelmente nos próximos slides. Então, você já tem pelo menos mais 2 aulas disponibilizadas pelo WhatsApp com os slides, tá? E esse material, conforme eu falei, nós temos roteiro no site, e nós temos um artigo publicado no site, que também, e esse artigo é mais completo ainda, né, porque ele traz remissões à doutrina e tal, explicando melhor a respeito dos elementos e da classificação do meio ambiente, tá? Então, a gente vai avançando, vamos trocando ideias. O meio ambiente, na verdade, nunca esteve tão na moda, em razão
dos fatos que estão ocorrendo, né? Esse incêndio terrível que está acontecendo na Amazônia Legal, né? A região de Mato Grosso, ainda ontem vi 2 reportagens que são, assim, preocupantes, né? E aí eu acho que o meio ambiente, matando o meio ambiente, nós estamos matando a vida das pessoas, né? Aí, essa consciência nós temos que ter, e aqueles que não têm, eu espero que a gente consiga adquirir, né, ao longo dessa fase e na sequência, lendo, estudando, porque realmente, quando matamos uma floresta, matamos um pouquinho de todos nós, né? Eu assisti o finalzinho da aula do professor Severino, onde ele falou do princípio da equidade, que é o último princípio que nós vamos abordar nesse programa aqui. E ele já antecipou, de certa forma, aquilo que nós diríamos, ou que vamos falar ainda no final dessa. Tá? Vejam como o meio ambiente é uma coisa tão complicada, que neste momento ele está nos atrapalhando com a poluição sonora que nós estamos sentindo aqui no meu vizinho do andar de cima. Eu moro no 22º andar e o vizinho do 23º andar faz 2 meses que está fazendo uma reforma, eu não sei aonde que ele está furando tanto, tá? Mas ele nos atrapalha com a poluição sonora, que é, né, um elemento também negativo da preservação do meio ambiente. Vocês me desculpem, mas eu não tenho como, né, suspender esse barulho, uma vez que ele está dentro do regulamento aqui do condomínio, das 9 da manhã até as 5, ele pode furar à vontade, tá? Outro dia ele furou à noite, eu reclamei, porque eu não estava conseguindo dar aula à noite, e à noite ele teve que parar, né? Mas hoje, ele está fazendo por vingança, mas o fato é que ele começou a furar com toda a força hoje. Muito bem. Aonde que nós paramos na aula passada? Nós paramos, pela minha anotação aqui, no slide 18, né? Vamos ver aqui. Então, nós estávamos falando dos princípios. Vamos ver aqui o 13, para ver aonde que está direito ambiental. Vamos ver aqui. 14 falou princípio da supremacia do interesse público. Vamos ver a sequência aqui que nós conversamos. Depois, vamos aqui para o 16. Princípio da indisponibilidade do meio ambiente. Né? Bem de uso comum e ninguém é dono privativamente do meio ambiente. Então, princípio da intervenção obrigatória na defesa do meio ambiente, né? O Estado tem a primazia, mas ele tem a obrigação de preservar o meio ambiente para todos. E eu acho que a última, então, foi aqui. Não, foi o 18, a última que nós vimos. Vamos ver aqui. Isso, né? Então, o último slide que nós vimos foi o 18, dentro desse princípio aí que nós falamos. Sendo um dever do Estado a defesa do meio ambiente para suprir as necessidades vitais da sociedade, a sua omissão possibilita que se exija pela via judicial que o poder público exerça de forma efetiva as competências que lhe foram outorgadas pela Constituição Federal. Então, o Estado tem o direito, a ele cabe administrar os bens ambientais, mas ele, ao mesmo tempo, também tem o dever, né, de controlar a produção, a comercialização, está lá no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 225. Métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Isso é dever do Estado, é obrigação do Estado. E vamos agora, então, para o princípio da participação.
O princípio da participação, né, ele tem base, né, no 10º princípio da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. Nós falamos na aula anterior que os eventos precursores, né, dessa consciência da defesa do meio ambiente, nós temos, né, na conferência ocorrida na Suécia, em 72, e depois, com toda a força, a conferência que ocorreu aqui no Brasil em 92, no Rio de Janeiro. Né? Então, o que diz esse 10º princípio da Declaração do Rio sobre o meio ambiente e desenvolvimento de 92? Nessa época, nós vivíamos ela não teve a repercussão devida em 92, porque nós tivemos um momento político conturbado, né? Era mais um momento político conturbado, que foi com a deposição do presidente Fernando Collor de Mello. Estavam naquele processo de impeachment dele, né? Mas foi uma conferência de grande repercussão, que reuniu autoridades e estudiosos sobre o meio ambiente do mundo todo, né? E teve essa declaração do Rio, que até hoje é lembrada, porque ela, depois da conferência da Suécia, essa foi o marco no Brasil para a defesa e preservação do meio ambiente, e que foi precursora, né, de outras relações posteriores. O que diz esse 10º princípio? As questões ambientais são tratadas de forma mais adequada quando envolvem a participação de todos os cidadãos interessados no nível adequado. Então, esse princípio da participação significa o quê? Todos devem de participar, cada um dentro da sua área de... No âmbito nacional, cada habitante deve ter acesso às informações que digam respeito ao meio ambiente e exigir que conhecimento das autoridades públicas, inclusive as que digam respeito a material tóxico e perigoso, e atividades relacionadas a serem relacionadas em suas comunidades, e a oportunidade de participação da população através da mais ampla divulgação da informação. Então, o princípio da participação está ligada ao direito assegurado na Constituição, lá no artigo 225, que tantas vezes já falamos, e muitas outras tantas vamos falar, né, que ele considera como um direito e um dever de todos, das gerações presentes e das futuras gerações, a participação, a obtenção de um meio ambiente sadio. O princípio da participação está diretamente ligado ao direito à informação. E o direito à informação é um princípio constitucional assegurado também na Lei Maior. Então, vocês vejam que as coisas estão todas interligadas, né? E esses princípios todos, né, têm uma força muito grande, tá? E eles são a base do estudo, né, do direito da participação. No Brasil, o princípio fundamento da Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único, que diz: todo o poder, está lá é princípio fundamental, é a base da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, aqui está a base do Estado democrático de direito.
representantes eleitos são os vereadores, são os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais. E os diretamente eleitos, né, são aqueles que exercem o poder executivo, o governador e o presidente da República, né? O artigo 5º, inciso 23, garante o direito à informação e à participação popular. O que ele nos diz? Todos, quando eu falo todos os brasileiros e estrangeiros que aqui residem. A Constituição tutela a vida dos brasileiros natos e dos estrangeiros que vivem no Brasil, que são tratados da mesma forma, sem nenhuma discriminação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo é indispensável à segurança da sociedade e do Estado. Então, a todo cidadão é assegurado o direito à informação. Quando nós queremos uma informação que está retida, né, nos arquivos do poder, nós podemos, através do direito de petição, que também é constitucional, requerer que essa informação não seja repassada. Por quê? Porque é um direito constitucional. Artigo 5º, inciso 23. Quando o Estado presta uma informação a um determinado cidadão ou a uma coletividade, ele não está fazendo favor nenhum. Ele está cumprindo a Constituição. Tá? E quando ele se nega de prestar essa informação, ele pode ser objeto de uma ação judicial, né, que obrigue o Estado a fornecer essas informações. A não ser aquelas, né, que, em caráter excepcional, né, possam estar protegidas, né, pelo sigilo, aquelas que podem trazer alguma repercussão negativa, né, para a própria sociedade. Tá? A questão desse sigilo, ele representa uma proteção do Estado e uma negação do Estado democrático de direito. Porque o Estado não tem que ter informação sigilosa, né? O Estado somos nós, e nós temos direito a todas as informações. Esse princípio, né, da participação é garantido ao cidadão o direito de participação na elaboração de políticas públicas ambientais. Como é que isso pode ocorrer? Pode ocorrer de diversas maneiras. Dever jurídico de proteger e preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Está lá no artigo 225, caput da Constituição. Ação de políticas públicas, órgãos colegiados e plebiscitos, onde os cidadãos vão opinar sobre essas políticas públicas. Nós temos a prática, né, da realização de audiências públicas. Toda vez que há um assunto de interesse geral da sociedade e que a própria lei exige de que seja discutido previamente com a sociedade antes de ser levado à votação no Poder Legislativo para virar lei. É certo também que essas audiências muitas vezes são manipuladas, essas audiências são organizadas de forma que vedem a participação das pessoas, né? Mas aí já é a questão da organização da sociedade, né? Essa temos que os nossos políticos normalmente têm, né, de camuflar as situações para aparentar que elas são
que elas são democráticas, mas, no fim, onde eles procuram impor determinadas situações. Obviamente que as audiências públicas, elas não são definitivas para definir o que deve ser aprovado ou não, mas elas captam o que a sociedade quer, o que a sociedade pensa, o que a sociedade entende, para que o poder legislativo, né, se oriente na hora da aprovação de um projeto. Eu lembro que a respeito dessa usina de lixo que querem jogar aqui no Cabo Sul, para nós, barulhenses, né, para trazer lixo de outra cidade para cá, eu não me lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, nós tivemos um debate grande a respeito disso. E tivemos reuniões e audiências públicas, que terminaram, inclusive, em confusão, em baixaria, em agressões. Por quê? Porque aqueles que faziam a assembleia, a audiência, né, tinham já uma posição pré-determinada, né? Tinham uma posição pré-definida a favor da instalação da usina. E aqueles que se opunham encontraram resistência, levaram cacetada por todo lado, né? Proibição do acesso ao local onde se realizavam as audiências. Então, a lei é boa. Aliás, no Brasil, o que nós temos é o seguinte: leis para tudo, tá? O que nós temos de errado é a falha na aplicação da lei. Então, essa realização de audiência, ela é importante, né, para captar, né, o pensamento da sociedade. Tá? Ela é feita na elaboração dos orçamentos, por exemplo, né, aquele chamado orçamento participativo, que está prevista no Estatuto da Cidade, que nós vamos falar na próxima aula, né, que é um importante instrumento do meio ambiente artificial, que também nós vamos falar nas próximas aulas, que é para capitalizar, né, para sentir a aspiração da sociedade para determinada situação. Só que o orçamento participativo também, teoricamente, é uma coisa linda. Você reúne as pessoas em um determinado bairro, né? Vamos lá, Guarulhos, tem o Jardim São João, todo mundo já viu falar do Jardim São João. Todo mundo já viu falar do Recreio São Jorge. Então, que orçamento participativo? O poder público reúne pessoas dessa comunidade para ver quais são as necessidades desse bairro, o que eles vão ter uma fatia do orçamento. Dentro da fatia do orçamento, qual é a necessidade maior? Qual é o interesse maior daquela comunidade? Queremos uma UPA. Então, agora com essa pandemia, todo mundo quer UPA, né? Uma UPA só não está dando conta. Então, vamos fazer uma UPA. Vem outro e fala, olha, está precisando de uma creche. Então, o que a população decidir, tá, é que deve de orientar, porque essa é a essência da democracia, a vontade das pessoas. Tá? A gente vê é que se faz a reunião, se chama as pessoas, se decide uma coisa e se faz outra. Aí é brincar de fazer orçamento participativo. Aí é brincar de lidar com a vontade das pessoas. Né? Mas lei nós temos. E na questão ambiental é de fundamental importância ouvir o que a população quer. Tá? Por isso que essas audiências públicas, na questão dessa de lixo que vem aqui para Guarulhos, virá, me parece que mais cedo ou mais tarde, deve
de ser precedida de outras audiências públicas. Não é só a população, é trazer técnicos, né, que entendam do assunto, trazer pessoas ligadas à área da saúde, porque o que se busca preservar numa instalação de uma usina é que ela é necessária, mas que ela não traga prejuízo para a saúde das pessoas, para a saúde das crianças. Nessa região do Cabo Sul, quem conhece lá tem um lixão a céu aberto, onde dezenas de pessoas, né, que vivem na miséria, ficam o dia todo lá, 20 horas por dia, catando lixo, pegando alimento, pegando roupa, pegando sapato, né, pegando coisas para a própria sobrevivência, né? Então, esse lixo a céu aberto, obviamente, que é um componente ativo para a saúde das pessoas. E isso traz, né, um efeito negativo para a vida das pessoas. Por isso, o ambiente tem que ser preservado. Outra participação da sociedade pode ser alcançada por poder judiciário, através de mecanismos judiciais e administrativos. Nós vamos ter, mais à frente, uma aula específica para ver quais são as ações cabíveis no âmbito do Poder Judiciário para controle do meio ambiente quando esse meio ambiente é desrespeitado pela via administrativa, né? Podem ser promovidos iniciativas legislativas, com fundamento no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Vocês já sabem, já viram isso possivelmente lá no primeiro ou segundo semestre do direito constitucional. Já se passaram 8 e deve ter ficado escondidinho no cantinho lá dessa HD pensante de vocês. Mas o artigo 61 da Constituição diz o quê? A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, o cidadão, vocês do 10º, os alunos da FIG, os habitantes de Guarulhos, enfim, qualquer grupo de cidadãos pode tomar a iniciativa para fazer uma lei. A iniciativa popular, segundo o parágrafo 2º do artigo 61, né, ela pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Aí é o grande embate, né, pela extensão territorial do Brasil, né, distribuindo em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, é difícil, tem que haver uma organização muito grande, tem que haver uma ramificação com outros grupos de outros estados, né, com outras associações, de pessoas que convirjam para a mesma pensamento, tá? Mas é possível, né? Vou dar um exemplo, que é o exemplo citado sempre para o sucesso de uma lei de iniciativa popular. É a lei da ficha limpa. Não sei se vocês sabem, a lei da ficha limpa é essa que proíbe políticos com condenações confirmadas em segunda instância não serem candidatos novamente. Ela tem origem na lei de iniciativa popular, né? Foi pegando assinaturas de pessoas, né? Qual é a identificação que precisa? O nome e o título do eleitor, tá? E em 5 estados, nós temos 26 estados do Distrito Federal, então aí computamos 27, né? O Distrito Federal tem essa finalidade, status de estado, né? Então, dentre as 27 unidades da federação, nós temos que 5, pelo menos,
pegar, no mínimo, 3% dos eleitores, né? Então, se tem 1 milhão de eu tenho que ter 30 mil assinaturas. Né? Isso num grupo, do exemplo que eu estou dando. E na soma tem que ter 1% do eleitorado. Tá? Então, 1% do eleitorado nacional, divididos em 5 estados, sendo que em cada um tem que ter um mínimo de 0,3%. Isso está na Constituição. Né? Isso está disponível desde 1988. Agora, é difícil? É difícil. Mas não é. Quando se tem vontade, né? Quando se tem ideal, né? Quando se tem foco, é possível. Tá? Então, é possível fazermos uma lei de iniciativa popular para a preservação do meio ambiente com base no parágrafo 2º da lei do artigo 61, né, da Constituição Federal. Então, são iniciativas, né, que cabem aos cidadãos para criar mecanismos de defesa do meio ambiente. Tá? Então, isso não é só para o meio ambiente, né? Isso aí, essa possibilidade existe para qualquer iniciativa legislativa. Tá? Muito bem. Até aqui. Tem alguma pergunta? A Amanda colocou aqui. Intervenção estatal obrigatória. Isso aí. É o que determina, né, o artigo 225. Né? Ele é um direito, né, de todos. Cabe ao Estado a primazia da administração dos bens ambientais e também ao Estado a obrigação de manter esse equilíbrio do meio ambiente. Tá? Tinha falado isso antes, sobre o tema que o senhor tinha parado na última aula. Exatamente. Muito bem. Vamos agora falar de um princípio que é o grande nó na questão do direito ambiental. Né? Eu comparo esse princípio do desenvolvimento sustentável mais ou menos a esse grande embate que se estabeleceu no primeiro semestre desse ano com relação ao Covid, né? Onde ficamos divididos. O Brasil se dividiu. Né? O Brasil está dividido faz tempo, mas foi a oportunidade de marcar bem a divisão. Ficamos em casa, respeitamos o isolamento ou vamos para a rua para trabalhar? Esse foi o grande dilema, né? Que é o dilema natural que tem ocorrido, mas que lá entre as pessoas não puderam decidir por consciência própria. Eles terminaram decidindo, no meu modo de ver, por influência dos líderes de um grupo e dos líderes de outro. E aí politizou. E politizando, né, vem as redes sociais, e as redes sociais, quando chamadas, elas são, na maioria das vezes, irracionais. Né? Essa, na minha visão, é a realidade. Bom, então nós tivemos um grande desafio no primeiro semestre. Né? Preservamos a vida e mantemos o distanciamento ou vamos à luta para manter os empregos. Lógico que o emprego é essencial. Lógico que o emprego é necessário. Lógico que sem emprego a sociedade não se
vai deixar de ter a primazia, ele, de vez em quando, ele tem uma... Né? Bom, voltou. Beleza. Então, eu estava dizendo, voltando um pouquinho, porque eu acho que eu falei para o infinito, né? Agora eu observei que o meu microfone tinha desligado, porque tinha 2 vezes apareceu um sinal aqui de desconectou tudo, né? E reconectou, mas aí ficou tanto o meu microfone, né? E o, e o, e o som. E aí eu estou vendo também que a câmera também caiu, né? Caiu tudo aqui. Vamos ver, vamos voltar aqui para ver se a gente volta de novo. Bom, então o que eu estava dizendo? O dilema que nós estamos enfrentando, né, que foi o dilema do primeiro semestre, foi a questão entre voltar ao trabalho, né, que é a aspiração de muitos, ou ficar em casa, que era a necessidade recomendada. Né? Então, houve uma politização nisso. Né? As pessoas, no meu modo de ver, não puderam decidir por vontade própria, não puderam fazer uma reflexão pessoal. Por quê? Porque essa reflexão ficou por conta dos políticos. E os políticos, então, acabaram politizando essa situação, que era uma situação muito séria, né? E que afligia as pessoas. Todo mundo precisa do emprego, óbvio que precisa. Nós saímos de um quadro de janeiro de 12 milhões de desempregados. Uma pandemia, hoje, talvez sejamos 14, 15 milhões de desempregados, sei lá eu. Isso preocupa, né? Tem gente que está vivendo de esmola de R$600 por mês. Né? Então, mas as pessoas não puderam decidir. Os outros decidiram por elas. E aí virou uma guerra, né, que passou para a rede social, e já falei, as redes sociais, elas terminam desvirtuando uma discussão séria, né, para transformar numa discussão política rasteira. Essa que é a verdade. Aqui, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele mais ou menos segue a mesma trilha, segue o mesmo caminho. O que isso nos diz? Ele reflete a orientação, esse princípio, consagrado na declaração da Conferência Mundial do Meio Ambiente, lá de 72, lá da Suécia, de Estocolmo, e reeditada nas conferências sobre o meio ambiente, principalmente essa, ECO 92, que nós acabamos de falar, realizada no Rio de Janeiro. Né? E esse princípio do desenvolvimento sustentável é que orienta o artigo 225, que já tantas vezes falamos e tantas vezes vamos falar. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público da coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Veja bem, é direito e dever toda a coletividade. Quando se fala em coletividade, estamos falando de nós mesmos, não é mesmo? Nós mesmos. Né? Nós também temos esse dever, nós também temos essa incumbência. Em previsão, na Lei 6.938/81, que dispõe sobre os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Nós já falamos na aula anterior da Lei 6.938/81, lá do artigo 3º, que fala do conceito da abrangência do meio ambiente. Agora, esse artigo 4º nos fala da Política Nacional de Meio Ambiente, que foi conhecido o primeiro passo para a preservação do meio ambiente pela Lei 6.938/81. Ela foi revolucionária na época, porque era o primeiro instrumento legal que nós produzíamos no Brasil. E aí, o que essa Política Nacional de Meio Ambiente
visa a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Esse é o X da história. Esse é o dilema que vamos preservar desde 1981 e passados 39 anos, é um dilema que continua até hoje. De um lado, tem aqueles que querem desenvolvimento. Vamos crescer. Crescer a qualquer custo, sem medir limites. E aquele outro grupo, mais radical, que acha que tem que preservar o meio ambiente, sacrificando, em parte, o desenvolvimento. E aí vem esse dilema, que é o dilema que nós vivemos no primeiro semestre: a vida ou o emprego. Esse dilema do meio ambiente nós vivemos desde 40 anos atrás. Preservar o meio ambiente ou buscar o desenvolvimento. E aí vem o desenvolvimento chamado de sustentável. É crescer, desenvolvermos o país, preservando o meio ambiente. E essa é uma equação difícil, porque quem quer produzir cada vez mais. Ele não está se importando se o aumento de uma área de plantação, se ele está atingindo um rio, um lago, né? A nascente dos rios que estão acabando, né? A árvore que é necessária, não uma porção de árvore, de madeira. Nós vamos buscar madeira no lugar certo, né? Não aproveitar que essa madeira está escondida no meio da floresta amazônica, que não tem fiscalização, que não tem gente para fiscalizar, e vamos arrancar tudo de lá. Não. Isso atenta contra o princípio do desenvolvimento sustentável. Aí vem o inciso 6 do artigo 4º. A preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente. Olha que coisa interessante. Vamos utilizar os recursos ambientais de forma racional, de forma equilibrada e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Então, no momento em que nós desrespeitamos esse princípio, nós estamos promovendo o desequilíbrio ambiental, tá? Ao longo dos 8.500.000 quilômetros quadrados desse nosso imenso Brasil, né? Então, esse é um princípio fundamental, o princípio, né, do desenvolvimento equilibrado, tá? E que, obviamente, nós vamos estar falando nele nas próximas aulas, porque é o centro da discussão quando se fala em preservação do meio ambiente e se compara com a destruição do meio ambiente. De um lado, o grupo que quer desenvolvimento a qualquer custo. Do outro, aqueles que querem manter o meio ambiente equilibrado com o sacrifício do desenvolvimento. E, na verdade, nós não podemos ser radicais ao ponto de só querer a preservação do meio ambiente ou de só querer o desenvolvimento. Porque no meio disso tudo tem uma sociedade com 230 milhões de brasileiros, né, que precisam de emprego, que precisam de produção, que precisam de alimentos. E os alimentos, a produção, o emprego,
é trazido pelas empresas, normalmente, né? Só que as empresas têm que ter o bom equilíbrio, né? Não é passando a boiada como o ministro quer, esquecendo, aproveitando que a sociedade está amortizada por essa pandemia, vamos destruir toda a legislação, toda a malha protetora do cidadão, né, para buscar o desenvolvimento apenas, né, e esquecendo de que desenvolvimento sem meio ambiente não é desenvolvimento, né, é ganância, é satisfação de ganhar dinheiro, mas o desenvolvimento consciente é o desenvolvimento sustentável. É isso que nós temos que ter em mente e é por isso que nós temos que tornar-nos como soldados do dia a dia para preservar a cidadania. Aí vem o princípio do poluidor pagador. Porque não adianta nada eu ter leis que proíbam se eu não tenho leis que punam aqueles que respeitem essa legislação que proíba, né? Esse princípio do poluidor pagador, né, então, ele está contido também na Constituição Federal, no artigo 225. O artigo 225 ele é amplo, né? Tem vários parágrafos, vários incisos. Lá no parágrafo 3º, nós temos o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente de obrigação de reparar os danos causados. Então, a Constituição já prevê, desde 1988, dá guarida a esse princípio do poluidor pagador. Aquele que polui, aquele que destrói o meio ambiente, tem, de certa forma, que recompor o meio ambiente, tirando os danos causados, bem como pagar, sancioná-lo com penas pecuniárias, né, para que ele sinta no bolso. Há quem diga que o bolso é o mais sensível do ser humano, principalmente do rico, né? O pobre não tem nem o que se sensibilizar, porque o pobre não tem nada no bolso, tanto faz. Agora, o rico sente o problema. Muitas vezes, se não tiver uma pena pesada financeira, né, aquele que tem dinheiro, pouco está se lixando para o que está acontecendo. Tá? Então, é complicado isso aí. Vamos lá, deixa eu tomar um pouquinho da aqui, não. Então, esse princípio do poluidor pagador, vocês vejam que, associando tudo isso, né, o direito ao crescimento, né, ao direito à participação, o direito ao meio ambiente sustentável, a obrigatoriedade da intervenção do Estado, nós temos esse princípio que, de certa forma, ele tem uma relação com o princípio do desenvolvimento sustentável, né? Por quê? Se não é o desenvolvimento sustentável, ou seja, se não se respeitar o mínimo para que o desenvolvimento seja sadio, vem o princípio que pune aquele que pratica lesões a esse meio ambiente. Tá? Então, a regra, a elaboração de leis, de normas, de portarias, de resoluções, para punir aquele que desrespeita o meio ambiente, atentando contra o princípio do desenvolvimento sustentável, ele tem amparo no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Tá? Por quê? Porque a Constituição, que é a lei maior, diz
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os autores, pessoas físicas, a sanções penais e administrativas, independente de obrigação de pagar os danos causados. Nós temos, inclusive, legislação que possibilita, né, a penalidade, a sanção penal da pessoa jurídica, que, estudando direito penal, como vocês já falaram, lá sempre fala que empresa não pode. Quem é que pode ser réu? Pessoa física. Porque o delito é pessoal. Mas, em matéria ambiental, do mesmo jeito que em matéria do direito do consumidor, que são relacionados aos direitos difusos e coletivos, nós podemos, a pessoa física, também punir a pessoa jurídica. Lógico que ninguém vai colocar uma empresa na cadeia, que é impossível, mas temos a responsabilização dos seus dirigentes, dos seus gestores, que irão responder civil ou criminalmente por seus atos ou omissões, quando lesam o meio ambiente. Tá? Então, esse artigo 3º do artigo 225, ele é primordial importância, né, para a penalização daqueles que ofendem o meio ambiente. O princípio ele encerra duas órbitas de atuação. Uma de caráter preventivo, ao impor ao poluidor o dever de custear as despesas oriundas da prevenção dos danos ao meio ambiente que a atividade possa ocasionar, utilizando os meios adequados. Prevenção dos danos. Esse é um caminho. Outra órbita, a de caráter repressivo, ao obrigar o poluidor a reparar os danos produzidos ao meio ambiente. Vocês já têm visto falar, com certeza, né, que aqui nas cidades, o que a gente vê? A gente vê a destruição do meio ambiente e a repercussão que ele termina causando. Né? Volta e meia, aparece no jornal uma reportagem, né? Foi cortado uma árvore que era centenária na rua tal. Muito bem. Aí, vai lá a fiscalização, identifica quem fez o corte, aplica uma multa. Já foi derrubado. E obriga esse indivíduo a reparar esse dano plantando 2, 3, 10 árvores, né, como uma forma de reposição. E na cidade é fácil de fazer isso. Até porque a destruição, né, mas tem uma vigilância muito grande das pessoas. Né? Se cortarem uma árvore na frente da casa da Amanda, no mesmo dia, a hora que começar a cortar, a Amanda vai ligar. Se o Robson for vizinho, se a Rebeca mora do outro lado da rua, vai ligar. Então, inibe ao meio ambiente. E aí impõe aquele camarada, né, uma multa. E se chegou ele vai ter que plantar. Que a fiscalização que o órgão administrativo vai determinar. Aí eu digo para vocês,
E lá no Amazonas, quando se derrubam quilômetros e quilômetros de árvores, e a árvore já está desmontada, quer dizer, a floresta já foi derrubada, numa área enorme. Ontem eu tendo, de agosto de 2019 até agosto de 2020, já foram derrubadas 10 vezes mais o número do desmatamento que ocorreu até 2019. Gente, 10 vezes mais. Vamos fazer uma continha aritmética rápida. Se até agosto de 2019 tinham derrubado 1.000, estou falando de um número modesto, porque 1.000 árvores lá no Amazonas não é nada. Significa que até agora, de agosto de 2019 até agosto de 2020, foram derrubadas 10.000 árvores. E aí? Adianta? Só descobriram isso depois de depois de um ano? Praticamente que obrigar a reparar. Derrubaram árvores de 50 anos, de 100 anos. Obrigar agora a plantar 100.000 árvores que vão demorar 20 anos para crescer, isso aí, o estrago já está feito. O estrago já está feito. Então, o caráter preventivo deve de prevalecer na preservação do meio ambiente. Não adianta deixar destruir para depois recompor. Depois que destrói a nascente do rio, destruindo todas as árvores ao seu redor. A árvore é que mantém a nascente viva. Os animais é que mantêm a nascente viva. É elas que propiciam a renovação da árvore. Depois que destrói tudo ao redor da nascente, destruiu a própria nascente. Aí demora 20, 30 anos para aquela nascente possivelmente renascer. Eu assisto todos os domingos o programa Globo Rural. Eu, como sou lá do Rio Grande do Sul, tenho minha origem na terra, na roça, né? Eu tenho minhas raízes no campo, né? Eu sempre assisto o Globo Rural. E lá eu vejo, às vezes, reportagem sobre alguém que está reconstruindo as nascentes dos rios, que foram destruídas pelos seus antepassados, pelos seus avós, pelos seus pais. E ali tem histórias lindas. Outro dia assisti uma história aqui em Minas Gerais, onde o camarada está fazendo de tudo para fazer com que a nascente se renove, ressurja. E ele já está há 20 anos para que a natureza seja restabelecida. Então, a prevenção do dano é muito mais importante do que a reparação do dano. Eu não sei se vocês lembram, isso não faz muito tempo, quando fizeram a revitalização, né, entre aspas, revitalização marginal Tietê. A revitalização da marginal Tietê. Eu sei bem disso. Eu assisti à destruição. Por quê? Na época, isso deve ter sido em 2009, 2010, né? Eu dava aula no interior, em Itapetininga. Eu ia 3 vezes por semana, saía 4 horas da tarde aqui, viajava 196 quilômetros para ir, 196 quilômetros para voltar, terça, quinta e sexta. Toda semana eu ia para lá. E retornava meia-noite, é a hora que eu passava na marginal. Era a minha hora de retornar. Então, eu fiz isso, eu só
percebi que eu era meio doido depois que eu saí lá da faculdade. Fiquei 10 anos fazendo isso. 3 vezes por semana. Conhecia cada buraco que eu conhecia. E da Marginal também. Aí veio a revitalização do Rio Tietê. Uma enganação aí que estava entrando dinheiro do Japão, que a gente ia... aparecia propaganda, que a gente ia andar de barquinho no Rio Tietê, ia fazer regata no Rio Tietê, e era uma beleza. Gastaram milhões e milhões, né, com essa... E resolveram, então, alargar as pistas do Rio Tietê para revitalizar. Aqueles mais experientes, quando eu falo mais experientes, idade um pouquinho mais avançada, na sala tem muita gente que tem 21, 22 anos, 23 anos, né? Essa semana mesmo, aliás, a Amanda fez aniversário, não trouxe bolo para ninguém, né? Mas nem virtual, né, Amanda? Você está devendo esse bolo, hein? Se não me engano, foi 22 anos que ela colocou. Olha que beleza, né? Está formada com 22 anos, sendo advogada daqui a 6 meses. Então, vocês, muita coisa do que eu estou falando, vocês não viveram. Mas aqueles que já tinham uma idade um pouquinho mais avançada, a Marginal, ela tinha, ali na altura do shopping, ali da rodoviária, passando ali para frente um pouquinho, tinha uma região de árvores bonitas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Árvores centenárias, árvores centenárias. O que fizeram? De madrugada, depois das 11 horas, quando estava todo mundo dormindo, quando estava todo mundo descansando, menos eu, porque estava ainda trabalhando, em 10 dias, as máquinas derrubam todas as árvores, todas. Quando o Ministério Público entrou com uma ação civil, já não tinha mais o que evitar, derrubaram tudo. E aí veio a justiça e obrigou a plantar outras árvores. Vocês estão vendo lá que árvores que nós temos plantado. Uns arbustos, né, que não têm mais do que 2 metros de altura. E a metade já morreu. Então, essa reposição, ela é mais para o inglês ver como se fala. Ela é mais para enganar as pessoas. Nós matamos dezenas e dezenas de árvores de 100 anos e trocamos uma centena de árvores que eram mudas de 50 centímetros, que até hoje ainda não cresceram. São meras adolescentes. Meras adolescentes. Uma destruição fantástica do meio ambiente. E aí, não se sabe por que temos essa poluição tão grande, né? Não se sabe por que temos essa qualidade de vida. Né? Quem passa na Marginal todos os dias, se passar com o vidro aberto, tem doença respiratória, sem dúvida. E dá dó a gente ver alguma capivara no meio daquele lodo, né? No meio de esgoto, né? Mergulhando e lutando para sobreviver. E o rio continua cada vez mais sujo. Isso só depõe contra a nossa qualidade de vida. Agora, aqui na cidade, se vocês cortarem uma árvore que está em risco, colocando em risco a casa de vocês, vocês são punidos. Porque aqui é fácil de punir. Lá no Amazonas, na Amazônia Legal, nós vamos ver. Eu até gostaria que vocês fizessem, para a próxima aula, alguém tenha curiosidade, e me traga para nós na próxima aula, para a gente esclarecer o que é a Amazônia Legal. Tem gente que, quando fala em Amazônia Legal, ela visualiza ali o centro, o estado do Amazonas.
E a Amazônia Legal é muito mais do que o Amazonas. É muito mais do que parte do Amazonas. Ela abrange vários estados. E posso dizer para vocês, ela atinge até uma parte do estado do Maranhão, que fica no Nordeste brasileiro. Então, quando se fala em morte do meio ambiente pela devastação da Amazônia Legal, nós não estamos falando da Amazônia em si. Nós estamos falando de uma área muito maior, né? E que vocês vão me trazer na próxima aula quais são os estados que compõem a Amazônia Legal. Vamos pegar um mapa para ver. Normalmente a gente acha na internet o mapa do Brasil pintado lá em amarelo ou em vermelho, sei lá, a cor que for, não me interessa, mostrando a abrangência da Amazônia Legal, né? Então, aqui alguém está falando 9 estados. Vocês vão pesquisar direitinho, né? Porque isso faz parte até de uma reflexão da devastação ambiental, até para uma conscientização da área, da extensão atingida pela devastação ambiental. E esse fogo que está hoje pegando o Mato Grosso, né, ele vai avançando, e vai avançar mais. A pior seca da região dos últimos 30 anos está ocorrendo agora. Então, a seca é o convite, né? A seca é a oficina do diabo para derrubar a floresta, regular os incêndios. Aí veio o homem e põe a culpa na seca e toca o fogo. Aí vem a seca e acaba com tudo. E aí vem aqueles que ficam, não, agora tem área para plantar, agora tem área para criar gado, e aí, beleza, desenvolvimento para alguns, e desastre ecológico para outros tantos, tá? O princípio da equidade, como o doutor Celestino, que é o nosso último princípio aqui da nossa relação, diz bem isso, né? Não, quando acontece um dano ambiental local, ele é local para aquele que está presenciando o desastre, mas ele se estende, ele se propaga, ele se reflete no meio ambiente, tá? Um estrago ocorrido na floresta amazônica, seja na Amazônia Legal ou não, termina refletindo aqui em São Paulo. Embora a gente ache que não. Por que o litoral de Santa Catarina, a região oeste de Santa Catarina, está numa situação crítica? E só esse ano, 3 ciclones ocorreram. Eu não sei se vocês lembram, há 10 anos atrás, quando acontecia um desastre ambiental no mundo, o que se falava? Deus é brasileiro. Aqui nada acontece. Pois é. Deus leva a culpa, mas a culpa não é de Deus. A culpa é do homem, né? Não é que Deus deixou de ser brasileiro. Deus deve estar estarrecido com o descaso, com a teimosia e com a índole criminosa do meio ambiente que alguns brasileiros têm. Tá? Então, hoje, o Nordeste brasileiro está com problemas nas suas regiões litorâneas, o mar avançando nas cidades, tá? Possa ser isso muito triste. Catarina e Rio Grande do Sul sofrendo ciclones, que era inimaginável,
a floresta amazônica sendo destruída, a Amazônia Legal sendo destruída, e pelo princípio da ubiquidade, isso tudo refletindo aqui, onde nós vivemos. Porque aqui também a gente não sabe mais quando é inverno, a gente não sabe mais quando é verão, a gente não sabe mais o que é primavera, né? Um dia está 33 graus, o outro dia 13 graus. Isso é desequilíbrio ambiental, né? Provocado pelo descaso com o meio ambiente, tá? Então, a Valdirene já está se antecipando. Valdirene, guarda essa informação, que nós vamos começar a próxima aula discutindo sobre isso, tá bom? Então, vamos ver aqui se esse é o último princípio que está... Não, nós temos mais um aqui ainda, né? Esse é o 26, vamos ver o 27 aqui. Na prática, a ação de caráter é muito branda, não existindo por parte do poder público, de uma forma geral, a necessária vigilância para obstar as ações que venham redundar em dano ambiental. Eu não sei se vocês lembram, é recente, vocês assistiram isso, com certeza, né? O IBAMA, que é o responsável pela preservação do meio ambiente, de 2 meses atrás, pegou os grileiros lá que estavam derrubando floresta para fazer pastagem e fez o quê? São 10 fiscais para cuidar daquela área toda. Destruíram as máquinas que faziam a destruição. Foi uma atitude arrojada? Foi. Mas adianta dizer, meu amigo, isso não pode. Tem que ter consciência ambiental. Para um grileiro que não tem limite moral para entender aquilo ali. Então, a destruição das máquinas, a medida coercitiva, punitiva, para acabar com aquela devastação. O que aconteceu? O ministro que gosta de soltar a boiada demitiu todo o pessoal do IBAMA e perdoou todas as multas que foram aplicadas. Isso é um mau exemplo vindo do Estado, que tem o dever, poder de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Não é crítica ao presidente Bolsonaro, é a estrutura toda. É o ministro que é responsável para preservar o meio ambiente e que apregoa que deve-se aproveitar o momento de pânico da sociedade com a pandemia para passar a boiada e desrespeitar e derrubar portarias, resoluções e etc, etc. E que mostras pontuais que todo mundo que acompanha viu que cumpriu a lei proibindo a devastação foi punido. E aquele que praticou o desastre teve as multas perdoadas. Certamente deve estar destruindo outros e outros locais de floresta. Então, é complicado, né? Tem que haver a necessária vigilância para obstar as ações que venham dar em dano ambiental. Existe, por outra, a possibilidade de responsabilizar os causadores de danos ambientais em termos de responsabilidade. Na esfera civil, na esfera administrativa e na penal, pois são autônomas e independentes entre si. Então, o mesmo poluidor, o mesmo devastador do meio ambiente, ele pode ser punido na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Isoladamente em cada uma e concomitantemente em todas elas. Por quê? Porque são esferas diferenciadas de poder, tá?
O artigo 14 do parágrafo 1º da Lei 6.938 prevê a independência entre a responsabilidade civil e administrativa, com a possibilidade. Vamos ver o que diz o artigo 14. A independência da responsabilidade criminal está prevista no texto constitucional, artigo 225, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos. Temos ainda a previsão do artigo 935 do Código Civil, que é a legislação infraconstitucional, que também se aplica. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, a apuração das responsabilidades são independentes entre si. Tá? Só vou terminar esse princípio. Deixa eu ver se... Então, com isso, próxima aula nós vamos para o princípio da prevenção, o princípio da ubiquidade, e aí iniciamos o próximo arquivo, né? Que são os bens ambientais, né? A divisão do meio ambiente. Vocês me desculpem que às vezes eu me empolgo um pouco, mas eu sou um fanático defensor do meio ambiente. Eu fiz a minha pós-graduação, né, 2 anos falando de meio ambiente, falando de vida, falando da legislação, falando dos descasos, pesquisando casos que são aterrorizantes. Às vezes eu me empolgo um pouquinho, mas pelo fanatismo que eu tenho na defesa do meio ambiente. Espero que vocês, pelo menos, consigam assimilar pelo menos 20% desse meu fanatismo. Eu acho que vai ser ótimo para a preservação do meio ambiente. Eu só quero ver quem chegou depois, tá? Porque agora nós estamos aí com 36 alunos, então vamos fazer essa chamada, então, aqui, rapidinho. Deixa eu passar a lista aqui, para não deixar ninguém que esteja presente com falta, né? O Romulo já viu, mas vamos ter que colocar presença para ele aqui. Então, tem a Amanda lá, depois tem o Anderson tá, que não está presente, depois eu tenho a Beatriz, tá, né? A Carolina já está também. Vamos ver aqui. Vamos rodar um pouquinho a tela aqui. Vamos aqui. A Carolina, as duas Carolina e a